Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, e hoje nós vamos falar da raça Shih Tzu. Shih Tzu que é uma unanimidade entre os fãs de cachorros fofinhos. Como filhotinho ele parece uma pelúcia e ele continua fofinho mesmo quando adulto. Um cachorro que tem uma história fantástica e que nós não nos cansamos de ver por aí como animal de companhia de eleição. Vamos então à história do Shih Tzu. Shih Tzu, cujo nome em chinês quer dizer pequeno leão, e ao longo da história recebeu apelidos como crisântemo em vista da forma com que os pelos crescem de forma arredondada na sua face, e isso em oposição ao seu primo-irmão mais velho, que é o Lhasa Apso, uma raça tibetana, cujo nome significa desgrenhado. Vamos falar da formação da raça, uma raça chinesa com origens tibetanas. A China, que possui a sua história registrada ao longo de mais de 10 mil anos, nos permite fixar a origem da raça a partir de raízes tibetanas, então. Existem fábulas que cercam a história do Shih Tzu, em especial uma certa fábula que conta o amor impossível entre um monge tibetano e uma princesa chinesa, ele criador de Lhasa Apsos e ela criadora de pequineses. O amor sendo impossível, um pouco como Romeu e Julieta, a partir do antagonismo histórico entre a região do Tibete e o Império Chinês, eles materializaram o seu amor impossível através da formação de um casal do melhor reprodutor do monge tibetano, que era um Lhasa Apso, e de uma pequeneza da princesa chinesa. Isso explica romanticamente a formação do Shih Tzu a partir das raças Lhasa Apso e pequinês. Um pouco mais oficialmente, as informações sobre a origem dessa raça são provenientes de documentos, pinturas e outros objetos datados de 624 a.C. E foi então na China que o Shih Tzu se desenvolveu como mascote da família imperial. A evolução da raça Shih Tzu teve então como cenário os antigos palácios imperiais da China, de uma forma até mesmo bastante exclusiva, o que impedia o desenvolvimento natural da raça. De acordo com a narrativa popular, esses cães eram os cães dos líderes da dinastia Ming, que governou o país entre os anos de 1300 e 1600. Durante a dinastia Manchu, seguinte a Ming, registros foram efetuados da genealogia dos cães, cruzamento de cores e melhoramento da raça. Os animais eram objeto de gestão da corte e eram cuidados por equipes de eunucos que se consagravam exclusivamente a isso. Tudo era levado muito a sério nesse momento. Com a Revolução Industrial e o advento do comunismo, mesmo de forma um pouco sangrenta, na China, muitos exemplares da raça Shih Tzu foram sacrificados como símbolos do antigo Império Chinês. Mas isso, na verdade, foi uma faca de dois gumes. Se de um lado muitos reprodutores foram dizimados, por outro lado, muitos indivíduos foram disseminados finalmente para o povo chinês, o que possibilitou a difusão da raça. O antigo império, tornado república, permitiu que a raça ganhasse ímpeto e o Shih Tzu começou a ser popularizado em todo o país chinês. Em 1931, ele desembarcou no Reino Unido, a partir de trocas com diplomatas chineses e ingleses. E a partir daí ele se difundiu por toda a Europa e depois para os Estados Unidos. O reconhecimento oficial que separa o Shih Tzu de outras raças orientais, como Lhasa Apso, foi feito em 1934. Já o registro no Kennel Club, de forma a catalogar a genealogia canina, só foi criado em 1940. E os certificados de aptidão a campeonato começaram a ser editados somente 9 anos mais tarde, culpa provavelmente da Segunda Guerra Mundial. A partir daí, foi criado o padrão da raça Shih Tzu na Federação Sinológica Internacional. Quanto às raças afins do Shih Tzu, o Shih Tzu costuma ser confundido muito facilmente com o seu ancestral, o Lhasa Apso, que é um pouco mais longo e um pouco menos extremo em relação ao perfil, e também é natural do Tibete. Além do Lhasa, o Terrier do Tibete e o Tibetan Spaniel têm a mesma raiz de origem, além de uma raça pouco conhecida de origem francesa chamada Petit Chien Lion, que é quase como um Shih Tzu cuja tosa faz lembrar um pequeno leão. Já o Terrier do Tibete se parece com o Lhasa Apso um pouco com as dimensões de um Cocker, embora tenha o temperamento de um Terrier. O temperamento do Shih Tzu é um cachorrinho dócil, carinhoso, calmo e sociável, com um dedinho de teimosia, que aliás nos permite de distingui-lo de um ursinho de pelúcia. Mas é um cão de interior, em casa ou apartamento, não precisa de muito espaço. As estadias no exterior, quando a gente libera num jardim, exigem cuidados de limpeza ao retorno, porque com seus pelos longos, ele traz folhas, gravetos secos junto, e é preciso uma pequena limpeza de forma a recebê-lo de novo em casa. Ele é ótimo com outros animais e com crianças bem comportadas. Aqui vai um adendo: toda criança deve saber como se portar em relação a um cachorrinho.
mas isso serve para qualquer raça. Quanto à predisposição a doenças, é uma raça bastante robusta, embora deva se levar em consideração que é um cão braquicéfalo. Então atenção ao calor e aos exercícios excessivos aos quais eventualmente ele não esteja habituado. Uma atenção especial aos olhos, como são olhos muito grandes, existe sempre risco de lesões, úlceras, e também entrópion, que é quando a borda da pálpebra é recurvada para dentro e os pelos entram em contato com a córnea, podendo causar ulcerações. Isso é um problema de ordem genética ou congênita, mas que exige uma pequena cirurgia. Existe também uma incidência relativamente importante de hérnia umbilical, em especial as hérnias juvenis, que, aliás, podem desaparecer com o crescimento. Pequena atenção às orelhas, como são tombantes, preciso ter cuidado na hora dos banhos. E, enfim, é um cachorrinho que pode se tornar facilmente sedentário, então atenção ao ganho de peso, mas isso se controla facilmente a nível da ingestão. Quanto à manutenção de um Shih Tzu, ele possui uma pelagem magnífica, é muito longa, mas que exige um tratamento regular, hidratação e, se você quiser guardá-la longa, provavelmente cuidados profissionais, de forma que ela fique linda como se vê nos vídeos da raça. Se não, existe sempre a hipótese da famosa tosa bebê, que deve ser feita regularmente, e aí ele fica, mesmo adulto, com a aparência de um bebê. O que, aliás, é sempre agradável. Cuidados especiais e regulares com os pelos da face, focinho, boca e orelhas, além da tosse higiênica, devido aos seus longos pelos. Eu sugiro que pegue dicas com profissionais quando você levá-lo ao banho e tosa, pois além desses cuidados regulares, vai sempre precisar de cuidados constantes. Detalhes do padrão CBKC. É um cachorrinho que é mais longo do que alto, um stop curto e bem definido, um ligeiro prognatismo inferior, quando a mandíbula avança um pouquinho em relação à dentição superior. Esse ligeiro prognatismo é aceito. Todas as cores são permitidas. A altura na cernelha não deve ultrapassar 27 centímetros e o peso teórico deve se posicionar entre 4,5 e 8 quilos, mas idealmente entre 4,5 e 7,5 kg. Só existe então uma variedade da raça Shih Tzu. Não existe Shih Tzu miniatura, Shih Tzu imperial, Shih Tzu isso, Shih Tzu aquilo. O Shih Tzu é um só. O Standard reza ainda que tipo e características são de extrema importância e, em hipótese alguma, devem ser sacrificados somente pelo tamanho. Então o tamanho vale menos do que todos esses aspectos que foram citados anteriormente. Enfim, a agressividade ou a timidez excessiva são consideradas faltas desqualificantes. O Shih Tzu é espontâneo, aberto e equilibrado. Em suma, para quem procura um companheiro extrovertido, cheio de alegria, esse cão é perfeito. Os futuros tutores de um Shih Tzu devem saber que ele adora estar nos braços do dono e se apega facilmente à família, principalmente quando se trata de um grupo que o envolve na sua rotina diária. Por outro lado, eles podem ser um tantinho teimosos e, às vezes, difíceis de lidar quando não são educados de uma mão firme. Mas eu posso dizer isso para qualquer cachorro de qualquer raça. É muito importante que eles entendam logo cedo como funciona a hierarquia da casa, para que eles obedeçam aos comandos com mais facilidade. Como eu disse, isso serve para qualquer indivíduo canino, e essa educação deve ser ministrada desde o primeiro dia em que o cachorrinho ganha o seu lar definitivo. E até breve para um próximo vídeo.